Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Misterioso. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante e que marcou a história da religião no mundo, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início no século XVI na Europa, liderado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio. Esse movimento nasceu como uma resposta à Igreja Católica, que na época enfrentava sérias críticas e problemas. Lutero foi um dos principais líderes da Reforma Protestante. Martinho Lutero foi um teólogo e monge alemão que nasceu em 1483 e faleceu em 1546. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da Reforma Protestante, que teve início no século XVI. Lutero ficou conhecido por suas críticas à Igreja Católica e seus ensinamentos, especialmente em relação à venda de indulgências, que eram vendidas pela Igreja como forma de reduzir o tempo que as almas ficavam no purgatório após a morte. Para Lutero, a venda de indulgências era uma forma de enriquecimento da Igreja em detrimento da fé e do bem-estar espiritual dos fiéis. Em 1517, Lutero afixou suas 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, que era uma prática comum na época para debates teológicos. As teses de Lutero criticavam a venda de indulgências, a autoridade papal e a infalibilidade da Igreja, e defendiam a importância da fé individual e da interpretação da Bíblia pelos fiéis. Essas teses foram rapidamente traduzidas e impressas em toda a Europa, e Lutero se tornou uma figura importante do movimento da Reforma Protestante. Ele defendia a ideia de que a salvação era alcançada pela fé, e não pelas obras ou pelos sacramentos da Igreja Católica. Lutero também traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível a um público mais amplo. Ele escreveu muitos livros e tratados sobre teologia e política, e seus escritos tiveram um impacto duradouro na cultura ocidental. Lutero enfrentou muitos desafios e conflitos em sua vida, incluindo a excomunhão da Igreja Católica e conflitos religiosos e políticos na Alemanha e em outros países europeus. No entanto, sua influência e legado na história da religião e da cultura ocidental continuam a ser sentidos até hoje. Outro líder importante da Reforma Protestante foi João Calvino, que fundou a Igreja Reformada ou Calvinista. A teologia calvinista enfatiza a soberania de Deus e a predestinação, ou seja, a ideia de que Deus já escolheu quem será salvo e quem não será. Essa doutrina foi baseada em suas interpretações das Escrituras Sagradas, e é uma das principais características da teologia calvinista. João Calvino foi um teólogo francês que nasceu em 1509 e faleceu em 1564. Ele é considerado um dos líderes da Reforma Protestante e fundador da Igreja Reformada ou Calvinista. Calvino escreveu muitos livros e tratados sobre teologia e política, incluindo a obra mais famosa, Institutas da Religião Cristã, que é uma exposição detalhada dos ensinamentos da fé reformada. Assim como Martinho Lutero, Calvino também enfatizava a importância da interpretação individual da Bíblia pelos fiéis, e a ideia de que a salvação é alcançada pela fé, e não pelas obras ou pelos sacramentos da Igreja Católica. A teologia calvinista teve um grande impacto na história da religião e da cultura ocidental. Ela influenciou o pensamento político e social de muitos países, incluindo a Inglaterra e os Estados Unidos, e foi fundamental na criação de muitas igrejas protestantes em todo o mundo. A doutrina da predestinação, em particular, foi muito controversa e levantou muitos debates e conflitos religiosos. No entanto, o legado de João Calvino na história da religião e da cultura ocidental continua a ser sentido até hoje, especialmente nas tradições protestantes reformadas. A Reforma Protestante também teve um grande impacto político, com a criação de novos estados e a diminuição do poder do Papa e da Igreja Católica. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana, o que levou a conflitos religiosos e políticos que duraram décadas. No geral, a Reforma Protestante foi um movimento muito importante na história da religião e da cultura ocidental, pois ajudou a diminuir o poder da Igreja Católica e a promover a liberdade religiosa e a autonomia dos fiéis. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Se você gostou, por favor, deixe um like e um comentário abaixo com a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!